está Volta em Redonda, São Paulo, né? Estamos em São Paulo Bahia, agora. Tá com o escritório lá, mas, enfim, vai até o Brasil inteiro, né? Mas, assim, eu quis dizer o seguinte, que a gente está de portas abertas, né, João? Tanto a Baeta quanto a Sul América, para falar com os corretores. A gente aqui não tem esse problema, a gente atende os corretores, a Baeta, os corretores, em conjunto. A gente faz um trabalho aí de parceria muito forte, tá? Isso aí. Verdade. Tem mais alguma dúvida aí no chat, gente? Ou pode seguir? Por enquanto, não. Não? Beleza. Então, agora que vão começar a surgir as dúvidas, que eu vou entrar na parte da regra de comercialização. Vamos lá. É a hora aí. Essa é a hora boa. Já mostrei para vocês os produtos, o que vocês têm aí no nosso portfólio, e agora vamos detalhar aqui um pouquinho do que pode e o que não pode aqui na companhia, tá? Hoje as condições são a partir de 2 vidas, tá? Então, para MEI, CNPJ, qualquer tipo de CNPJ, EIRELI, inclusive MEI, a partir de 2 vidas, tá? Sendo no mínimo um titular. No caso de MEI, o titular de MEI e um dependente já pode contratar aí o seguro saúde da Sul América, saúde e odonto, tá? Nós temos 3 modalidades de contratação. Compulsória, quando fala de 100% do CNPJ e ou 100% do FGTS, tá? A gente entra na tabela compulsória. Temos a regra flex, que quando não entra 100% do CNPJ ou da empresa, entra nessa regrinha da tabela regra flex, que aí tem que colocar o odonto, a gente coloca o odonto junto, e o CBO. O CBO, ele é para algumas categorias, né? Determinadas categorias. Diretor, superintendente, gerente, e aí tem que ser 100% dessa categoria. Se for para os gerentes, tem que ser 100% dos gerentes registrados no FGTS, tá? Tem que estar direitinho lá o CBO no FGTS, para conseguir colocar nessa regra CBO, tá? E aí, no compulsório, né? Ah, Mirla, eu tenho uma empresa com 3 sócios, só que 2 deles não vão entrar porque já tem plano na Congênere. Eu consigo colocar na tabela compulsória? A gente consegue, desde que esses 2 sócios que não vão entrar apresente uma carta, né? Que nós temos um modelinho padrão, de que eles não vão entrar nem agora e nem futuramente no plano, e apresentem a cópia da carteirinha do plano atual. Aí a gente consegue colocar na tabela do compulsório, tá? Beleza? Beleza. Tá. Então, vou seguir aqui para mais informações. Hoje a gente aceita como titular sócio, diretor... Mirla, desculpa, posso só fazer um adendo? Porque o pessoal às vezes fica muito na dúvida também. É que quando eu falo compulsório, ele pode ser compulsório por vínculo societário, ou por FGTS, ou pelos 2. E às vezes o pessoal fala assim: vou contratar só para a família, né, para o dono do CNPJ e para a família, mas tem funcionário, tem que fazer regra flex? Não, tá, pessoal? Ou ele é compulsório por uma coisa, pela outra, ou pelas 2, né, pelo vínculo societário e pelo FGTS. E isso ainda surge muita dúvida ainda nos corretores. Verdade. Bacana, Martinha. Obrigada. E aí, quem a gente aceita hoje como titular? Sócio, diretor e administrador, né, no contrato social, tá? E aí, como é que a composição, né? Pai, mãe, sogro e sogra no contrato social, tá? Como sócio. A gente aceita, porém, eles, em especial, têm que ter 6 meses de contrato social, tá? Por exemplo, eu abri uma empresa com a minha sogra, tá? Eu quero contratar o Seguro Saúde Sul América. Eu posso contratar desde que minha sogra tenha 6 meses ou mais no contrato social, tá? Empregado, estagiário, aprendiz, tá? Expatriado estrangeiro, demitidos e aposentados. Toda essa composição a gente aceita como titular no contrato. Esses são os titulares. E aí vem agora a sequência de dependentes, tá? Dependentes para empresas que não são MEI. Eu aceito cônjuge companheiro, tá? Filho e enteado sem limite de idade. Pode ser solteiro, casado, divorciado. Genro e nora, também aceitamos. Desde que o filho do titular também entre no contrato, tá? E também não tem limite de idade para o genro e a nora. Neto, também aceito, sem limite de idade. E agregado, pai, mãe, sogro e sogra, a partir de 21 vidas, tá? Mas eu tenho aí uma novidade para vocês que eu vou falar daqui a alguns segundinhos. E aí, quando eu falo de empresas MEI, tá? Eu aceito cônjuge de companheiro, aceito filho e enteado. Aí o filho ou enteado já tem que ser solteiro, tá? Também sem limite de idade.
Neto, eu aceito, porém, até 18 anos. E os agregados também seguem a regrinha a partir de 21 vidas. Só que eu estou com promoção aí para vocês, tá? Alguma dúvida até aqui? Mirla, tem sim, e é uma dúvida que sempre surge nos treinamentos. O Orlando até acabou de fazer essa pergunta. Contratando o MEI será sempre regra flex? Orlando, não. O MEI, na verdade, ele sempre vai ser um compulsório, porque ele, na verdade, só pode ter um funcionário, né? E ele vai ser sempre um sócio único. Na verdade, o que acontece é que o MEI ele tem o mesmo custo do regra flex, mas não quer dizer que você tem que contratar como regra flex. O MEI ele pode ser compulsório, só que se você cotar ele no regra flex no compulsório, você vai ver que vai dar exatamente o mesmo valor, tá bom? Mas ele não tem a obrigatoriedade de você fazer a contratação no regra flex. Bacana. E aí, agora, nossas condições especiais, né? Promocionais. A gente está aceitando até o final de agosto, pai e mãe a partir de 2 vidas, tá? Então, isso é bem bacana. E aí, como é que funciona para a gente aceitar esse pai e essa mãe? Ele precisa ter até 64 anos, tá? A DPS negativa. E ele tem que ter plano anterior, 12 meses, com 12 meses ou mais, tá? E esse plano, gente, precisa ser aqueles do folheto de apoio a vendas, tá? São as nossas congêneres fixas, que tá no folheto, tá? Por que eu friso isso? Porque além dessas congêneres fixas, nós temos algumas promocionais também, que eu vou citar mais à frente, tá? Então, para pai e mãe, só as congêneres do folheto, tá? E tem que estar com 12 meses ou mais de plano, para entrar na regrinha de aceitação de pai e mãe. Sogro, sogra, madrasta e padrasto. Eu já estou conseguindo aceitar a partir de 10 vidas, tá? E qual é a regrinha, Mirla? DPS negativa e também comprovar que está em plano anterior, né? Sendo do folheto, sendo com gênero fixa, com 12 meses ou mais de plano, tá bom? Então, são essas regrinhas aí, essas particularidades para a gente aceitar pai, mãe, sogro, sogra, madrasta e padrasto. Beleza? Irmãos e sobrinhos, a gente prorrogou também a aceitação até o final de agosto, tá? Eu já aceito irmãos e sobrinhos em MEI, tá? Sem limite de idade e também a partir de 2 vidas, tá? Ah, uma informação importante, gente. Pai e mãe, sogro, sogra, madrasta e padrasto, eu não aceito no MEI, tá? Eu só aceito para demais CNPJs. Irmão e sobrinho já pode no MEI. Pai e mãe não, tá? Só para outras categorias de CNPJ. Beleza? Quer complementar alguma coisa, Marta? Temos perguntas aqui. A Gabriela ela perguntou se 2 sócios, um não quiser entrar agora e nem depois, mas tiver plano de saúde para comprovar, entra como compulsório apenas com a carta e que ele não quer aderir. Então, tem que ter a carta, comprovar, né? Fazer a cartinha de que não vai aderir nem agora nem futuramente e comprovar. E aí, esse plano aqui pode ser qualquer plano, tá? E a gente não exige que seja algum plano que a gente aceite para redução de carência. Pode ser qualquer plano. Tá? O Daniel Levi perguntou se pai e mãe vai virar regra, igual 2 vidas. Daniel, não sei. Por enquanto, ele é promocional, a gente não sabe ainda se vai se estender, tá? A gente ora que sim, né? Que estenda essa promoção, mas por hora a gente ainda não consegue te falar. E o Renato, ele perguntou se pai e mãe tem que entrar no ato da contratação, se o cliente já tem plano PME, pode incluir pai e mãe. Renato, todos os dependentes promocionais, irmãos, sobrinhos, pai, mãe, eles sempre são no ato da venda, tá? O que a gente pode incluir, o que a gente pode fazer na manutenção é cônjuge, filhos, enteados e netos. O restante, que são esses outros agregados promocionais, é sempre no ato da contratação. Não serve para manutenção. Bacana. Mais alguma? Eu não sei se eu pulei alguma aqui, mas não, acho que não. Não, tá certinho. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui do Regis. Se ele fizer o compulsório no contrato social e depois de algum tempo ele pode incluir funcionários ou parte deles. Regis, se você contratou no compulsório, daqui a 1 ano, você tem essa opção, né, de contratar também para os funcionários, mas se você tem um contrato compulsório, você vai ter que fazer também a contratação do compulsório para os funcionários. Né? Ou verificar com a central, pode ser que tenha que fazer, de repente, migrar para um regra flex, se você quiser contratar, mas isso aí vai ser na parte do pós-venda junto à central de atendimento. E sempre no aniversário da pólice, tá? Qualquer alteração na regra, ela é sempre no aniversário da pólice, inclusive upgrade.
Tem uma pergunta do Pedro Bani sobre comissão. Você vai falar de comissão lá na frente, não vai, Mirla? Podemos falar, Mas se quiser. Não, comissão eu não entro no meu slide assim detalhado, não. De repente seria bom já tirar essa dúvida dele. Então, Pedro, isso é uma parte muito importante, né? Como eu falei no início, a gente precisa da saúde financeira. Então, a comissão do saúde, gente, é maravilhosa. A comissão de saúde, ela pode ser. A gente dá hoje 3 opções, tá? 300% de agenciamento. É isso mesmo que eu falei. 100, 100, 100. Olha bem, você fechou um contratinho de R$2.000, você ganha 6.000 de agenciamento, tá? E 2% vitaliciamente, enquanto a empresa estiver com a gente. Você pode ganhar também, é uma outra opção, né? Quem quer fazer uma carteirinha ganha 95% de agenciamento, ou seja, 100% na primeira, né? 100% na primeira e 5% a partir da segunda. 5% vitaliciamente. Ou, para uma carteira bem mais robusta, contratando saúde mais odonto até 99 vidas, você pode optar por 40% de agenciamento e 10% vitaliciamente, tá? Então, a gente tem 3 opções de comissionamento que são muito, muito interessantes. Bacana. Isso, né? E essa parte é interessante, né, Esther? Que além da comissão, né, do agenciamento vitalício, mais na frente, eu venho com as campanhas também, para complementar ainda mais esses ganhos aí. Exato, Mirla. As campanhas são maravilhosas, são um estímulo, assim, a cereja do bolo, né? E aí, agora, o Ayrton pergunta, né, qual o limite de idade para funcionários. Como eu já falei, Ayrton, não tem limite de idade, né? A gente não estipula limite de idade, tem um limite lá para redução de carência, tá bom? Bacana. E aí, avançando aqui, né? Mirla, eu tenho um cliente aqui que ele cancelou Sul América. Eu posso voltar daqui a algum tempo? Pode. Se o seguro não foi cancelado por fraude, ele pode, né? Quando o seguro é cancelado por fraude, ele não volta mais para a companhia, né? Então, se for essa hipótese, descarta. Agora, se for cancelado por sinistro, inadimplência e até solicitação, pode solicitar sim uma nova análise após 6 meses da data de cancelamento, tá? Mas qual é o detalhe importante também? A gente só vai pagar o agenciamento para cancelamentos há mais de um ano, há mais de 12 meses, tá? Se o cancelamento for com menos de 12 meses, a gente paga o vitalício para essa vida, né? Para esse contrato, mas o agenciamento não é pago, tá? Vigência e reajuste. Já foi até falado um pouquinho lá atrás, numa outra dúvida. A vigência são 24 meses, né? Saúde odonto. O início de vigência é sempre um dia após a quitação do primeiro boleto, tá? 24 horas após o pagamento. Inicia a vigência. E um detalhe também legal: paguei boleto dia 10, dia 11 começa a vigência, tá? A numeração da carteirinha, a gente vai liberar com até 5 dias, que é o prazo de compensação bancária, tá? Então, a gente dá esse prazo de até 5 dias para liberação do número das carteirinhas, tá? Mas, de fato, a vigência começa no dia seguinte. Então, se por acaso ele quiser fazer uma consulta particular, estando em vigência e solicitar o reembolso, ele pode solicitar e a gente reembolsa de acordo aí com a nossa tabela e o produto que ele contratou, tá? Mas pode fazer. O reajuste, ele é feito com 12 meses, tá? Então, a gente vai avaliar o sinistro, vai avaliar o VCMH e no período de 12 meses, né? Lá no aniversário da pólice, a Sul América vai estar informando aí o índice de reajuste que vai ser aplicado no contrato, tá? Mirla, deixa eu só ressaltar aqui uma pergunta que o Pedro fez em relação à comissão. Em qual momento que ele define a comissão? Pedro, a comissão ela só é definida no momento que você vai fechar o contrato. Então, assim, diferente do automóvel, que às vezes tem aquela briga por causa de 10, 15, 20 reais, o saúde vai ser o mesmo cálculo para todo mundo. Você vai ganhar o cliente na consultoria que você vai dar para ele, tá? E de mostrar o melhor benefício para ele. E não vai ter diferença de preço. Você pode cotar, você pode fechar com comissionamento, o Ayrton pode fechar com outro comissionamento, o cálculo vai ser sempre igual. Se deu R$500 para um, vai dar R$500 para todos os outros corretores. Não tem diferença de preço. Na verdade, na hora que você fechar o contrato, que você for colocar ele no cotador, é que você vai definir quanto que você quer ganhar. Se você quer um agenciamento mais agressivo, se você está pensando no vitalício maior a longo prazo, e é ali que você vai definir o comissionamento. Mas o valor é exatamente igual.
Boa, bacana. E aí, entrando aqui nessa parte, né, de redução de carência, tá? A Sul América hoje, para grupos de 2 a 9 vidas, reduz carência, tá? Nós temos a tabela, a gente vai compartilhar aí com o João o nosso folheto de apoio às vendas, tem a tabelinha de carência, tá? A gente vai reduzir de acordo com a congênere, então precisa ser uma congênere ou da tabelinha que tá aí, que essa é a congênere fixa, tá? Do nosso folheto, ou as promocionais, que também é uma promoção que a gente está até o final de agosto, tá? Então, além das congêneres fixas, Allianz, Amil, Quer Plus, ou Mint, a gente está aí com outras promocionais, tá? Para redução de carência, beleza? Isso de 2 a 9 vidas. A partir de 10 vidas, isenção total, galera, inclusive para parto. Então, fechou um grupo de 10 vidas, tendo ou não plano anterior, se o risco for aceito pela companhia, vai ter isenção total de carência, tá? E aí eu falo de carência, tá? CPT, se cada um tiver algo em particular na sua declaração de saúde, entra com a CPT, mas carência, isenção total, inclusive para parto, tá? E aí também é importante, toda inclusão que ocorre após 30 dias da data do evento, seja admissão, casamento, nascimento, ela não tem redução ou isenção de carência, tá? Então, qualquer inclusão que vocês venham fazer no decorrer do contrato já vigente aqui na Sul América, precisa respeitar esse prazo aí de 30 dias, tá? Ou da contratação da empresa, ou do casamento, ou do nascimento, tá? Para que acompanhe a carência do contrato, tá bem? Ô, Mirla, o Flávio pergunta aqui se a Cassi não aceita. A gente Tá aceita o aceitando. Cassi também, tá? O Cassi está na relação também. Eu não sei se não está aí, né, Mirla? Porque essas são as que estão no folheto. Mas a Cassi está como promocional. Tá ali na promocional prorrogada. Isso. Promocional, isso. Ela entrou na primeira leva. Já aproveitando, né, que eu entrei, o Leandro perguntou aí sobre o cartão bônus, né? Que aí a Mirla vai explicar depois, né, Mirla, das campanhas, tá? Leandro, espera só mais um pouquinho. A Maria Beatriz está perguntando está falando que teve um cliente que já teve sua América MEI e teve um problema, se ele pode voltar. Aí, Maria, precisa verificar qual foi o problema, tá? E é importante, de repente, você mandar o CNPJ aí para a gente poder verificar e te dar uma resposta. O Pedro pergunta se ainda vai entrar no prêmio aí do cliente, no valor a pagar, né? Comissionamento e IOF. Comissionamento não, o comissionamento seu já está embutido, como a Marta já explicou, a gente não aumenta nada em relação ao comissionamento. IOF sim, entra, mas quando a gente emite a cotação lá, já aparece lá o percentual de IOF e o valor total, tá? Show. Uma outra coisa, rapidinho. A Marcele perguntou se o sócio que não desejou entrar no início, se ele pode entrar depois. Marcele, a Sul América é muito aberta a exceções, mas aí é um caso a caso. Aí tem que fazer uma solicitação à nossa central, ela vai avaliar e pode ser que sim, pode ser que não, mas a princípio não entra mais, tá? Ok, nesse caso, o mais indicado é colocar, né? Se tiver alguma dúvida, já coloca no Regra Flex, que aí não tem o risco dele não conseguir entrar, né, Esther? Exato. Bacana. E aí também mais um pouquinho aí de condição promocional, tá? A gente até a Esther já antecipou um pouquinho lá na frente. A nossa regra atual é reduzir carência até 64 anos, tá? Para frisar, a Sul América não tem um limite de aceitação de idade. A gente tem uma nossa regra de redução de carência, tá? Que via de regra é até 64 anos, e na condição promocional, que está até o final de agosto, a gente estendeu até 67, tá? Então, essa é a nossa regrinha. Quem tiver além dessa idade, o risco sendo aceito pela companhia, vai entrar com carência contratual, tá? Mas a gente não tem um limite, a gente não trava um limite de aceitação. Todos os casos são analisados pela nossa área técnica, tá? E aqui só para ilustrar para vocês a tabelinha de carência, tá? Então, carência contratual, ela pega 24 horas para urgência e emergência, 15 dias para consulta, 180 internação, 300 parto,
180 dias transplante e internação psiquiátrica, né? Aí o cliente tem um plano congênere de 3 a 12 meses. Essa tabelinha já reduz um pouquinho. Já pega 24 horas para consulta, 60 dias para internação e o restante permanece inalterado. Acima de 12 meses, reduz mais ainda, tá? Acima de 12 meses, só pega a parte de parto, transplante e internação psiquiátrica. Consulta, internação e urgência e emergência, 24 horas, tá bom? Cliente segurado oriundo de Sul-América. Ele tem, sei lá, uma adesão na Qualicorp e quer vir para o PME. A gente vai, aceitando o risco, a gente vai considerar tudo que ele já cumpriu lá. Então, se ele tiver mais de 12 meses, ele entra com isenção de carência, porque ele já cumpriu no outro contrato da Sul-América, tá? E o agenciamento, Mirla? A gente não paga agenciamento para vidas oriundas de Sul-América, tá? A gente paga o vitalício, beleza? Agora, se tem uma vida da Sul-América e outras vidas de outras congêneres, essas outras vidas, agenciamento entra normalmente, tá bom? Mirla, tem perguntinha lá de carência. Só frisar aqui, o André perguntou se 10 vidas, carência zero, sem plano anterior. Sim, André, esse é um diferencial nosso em relação ao mercado. Então, a partir de 10 vidas, carência zero, inclusive para quem não tem plano anterior. Inclusive, se tiver plano, você não precisa comprovar, né, se tem plano ou não. Lembrando que cumpre só a parte da carência parcial temporária, mas entra com isenção de carência, inclusive para parto. A Marcele, ela achou que a tabela era limite de idade contratual e não por carência. Ela pediu para repetir. Então, é exatamente isso, Marcele. A idade que a Mirla falou é para redução de carência. Então, até 67 anos, nós vamos reduzir, sim, a carência contratual, caso ele venha de alguma congênere que a gente aceite. Tá? Não é limite de idade, a gente não tem limite de idade. Na aceitação da proposta, o boleto vem com que data? O Max perguntou. A data, Max, ela sai até 65 dias após a data do boleto, para que ele possa cumprir o prazo que ele tenha que cumprir de aviso prévio em outra congênere. Então, ele pode pagar de imediato ou aguardar até os 65 dias. Perdeu essa última data, a gente não consegue reaproveitar essa proposta. Então, tem que tomar bastante cuidado quando deixa lá para a última data, para o cliente não esquecer de pagar, tá? E a vigência vai ser sempre a data posterior ao dia que ele pagou, como a Mirla falou lá atrás. E acho que tem uma última pergunta aqui. A Marcele perguntou se tem que ter aviso prévio. Tem que ter sim, tá, Marcela? São 60 dias. Assim como o mercado pratica, e por isso a gente dá esse prazo de 65 dias para pagar o boleto. Uma coisa importante, né, Marta, dizer é que a vigência do cliente vai ser a data de pagamento desse boleto. Então, se ele paga no dia 10, a segunda fatura em diante vai ser sempre dia 10, tá? Então, é importante observar isso, porque às vezes fica meio que fora do fluxo de caixa do cliente. É importante saber que a data que ele pagar o primeiro boleto vai ser a data que vai vencer todas as parcelas. Bem colocado, Esther. E a gente não consegue alterar isso no sistema, né? Vamos alterar o vencimento? Não tem como. Então, tem que alinhar bem direitinho no início aí do pagamento. Beleza? Vou avançar mais um pouquinho. Se forem surgindo... Tem? Mais um pouquinho, né? A Marta respondeu essa: quais órgãos podem ser transplantados? Somente os da ANS? O Regis não respondi, não. Então, essa daí, Regis, a gente tem esse diferencial também. Além dos que a ANS estipula, né, como os órgãos obrigatórios para o transplante, para a cobertura de transplante, a gente cobre também, né, todos os órgãos vitais, porque a regra da agência é coração, córnea e rins, né? A gente cobre também fígado, pulmão, pâncreas, rins e medula óssea, tá? Então, os órgãos vitais a gente cobre além do que a agência determina, tá? Além da despesa com o doador vivo. Exato, Marta, exato. Além da despesa com o doador vivo. Mesmo que ele não esteja no nosso plano, a gente vai cobrir a despesa com a cirurgia dele, tá? Outra coisa ali, né? No período de vigência do contrato MEI, caso o MEI seja inativado, pode ser cancelado automaticamente. Orlando, então, a companhia entra em contato com o cliente, informando
Se ele não reativar dentro de um mês, a gente tem que cancelar a pólice sim, tá? Porque senão a gente fica sujeito à multa da agência, tá? Mirla, pode continuar. Pode? Valeu, obrigada. Falando aqui um pouquinho de CPT, né? Que é aquela cobertura parcial temporária. Então, se o cliente, lá no início do preenchimento da proposta, preencheu sim em algum daqueles itens lá, né, da DPS, ele está sujeito à suspensão de cobertura por 24 meses, tá? A Sul América não envia essa informação antes da contratação, tá, gente? A gente tem alguns casos que os corretores pedem. A gente não envia por conta do sigilo médico, tá? Que a gente não pode, e por conta do LGPD. Então, qual é a orientação que eu sempre dou, tá? Para o cliente orientar, para o corretor, para você, corretor, orientar o cliente. Se ele preencheu alguma coisa assim na DPS, que só ele sabe o que ele preencheu, porque hoje nem eu, como gestora, nem o corretor tem acesso, que fica tudo preso nele, ele está sujeito sim à suspensão. Então, o que ele não pode fazer? Cirurgia, UTI e procedimentos de alta complexidade relacionado à doença e lesão pré-existente que ele citou lá na DPS, tá? Ah, Mirla, mas ele tem que fazer uma fisioterapia, uma consulta. Ele consegue. Consulta, ele faz, um exame, ele faz. A própria fisioterapia, se ele precisar, ele consegue fazer, tá? Então, se ele tiver estabilizado, se tiver tudo ok, e for mesmo só acompanhamento médico, sem problemas nenhum, tá? Então, é só dessa orientação. Quando o contrato é implantado, o cliente recebe direto da Sul América, da área médica, todo o detalhamento aí da CPT, tá? E segurados anteriores, né, oriundos de Sul América, segue a mesma regrinha da carência. Se ele vem de individual, adesão, empresarial, qualquer um desses contratos, se ele já cumpriu a CPT lá, ele migrou, de repente, no adesão para um PME, a gente vai considerar o que ele já cumpriu lá. Se ele já cumpriu 12 meses de CPT, ele migra para o PME, precisando cumprir só mais 12 meses, tá? Ok? Ok, podemos seguir. Bacana. E aqui é só para a gente, né, mostrar para vocês como funciona hoje o fluxo de contratação da Sul América, tá? Hoje o nosso sistema está todo digital, tá? Então, quem não conhece ainda o Novo Cotador, faz o cadastro, entra no Novo Cotador, tá? Você faz a cotação lá, sai na ponta, todo o processo de implantação é digital, você vai anexar o documento no sistema, você vai enviar a assinatura para o cliente por e-mail, ele vai realizar a assinatura digital, tá? Então, tá todo digital. O manuseio do sistema é muito simples. A gente tem, inclusive, no Pra Saber, que é a nossa plataforma da Sul América de estudos, né, uma plataforma que a Sul América desenhou e presenteou os corretores, nós temos o treinamento lá em vídeo, tá? Passo a passo por pílula. Tem a pílula de cotação, tem a pílula de implantação. Então, é bem bacana também você acessar lá a plataforma Pra Saber, realizar o cadastro, tá? É bem bacana. Então, tá todo o trâmite por sistema, tá? Então, hoje, você dá a entrada no cotador, você inicia a contratação, você vai anexar o documento e vai enviar para assinatura. Essa primeira assinatura é o titular que vai realizar. Ele vai assinar a proposta e DPS. Titular assinou, o processo vira para análise. Então, ele vai entrar no fluxo de análise. A Sul América vai fazer toda a análise. Se gerar alguma crítica, a crítica é enviada para o próprio cotador. Lá no portal, você vai anexar também o documento da crítica, tá? Anexou o documento da crítica, vai voltar para análise. O status da crítica, ele não muda, tá? Então, você vai anexar, ele vai continuar pendente, mas ele vai daqui a 3 dias, que é o prazo de análise para crítica, a nossa área pega e atualiza para em análise, tá? É só certificar que o anexo está lá direitinho ou você colocou a descrição que eles pediram, beleza? Voltou para análise. Passou por todo o trâmite, gerou pendência médica, né? A área médica, por algum motivo, precisou falar com o segurado e não conseguiu. Essa é a única crítica que ainda está indo por e-mail, tá? Então, o corretor vai receber um e-mail notificando que não conseguiu o contato e aí ele vai ter um telefone para a pessoa ligar. Ela pode ligar para a área médica ou informar um outro número para contato. Vai ser feito contato, tudo direitinho.
o processo segue o fluxo de análise, o risco foi aceito. Quando o risco é aceito, vai um outro e-mail para a empresa, tá? Para o estipulante assinar, para o representante da empresa. Então, são 2 assinaturas, tá, gente? Que tem no processo de implantação. A empresa assinou o contrato, imediatamente o boleto é liberado para pagamento, tá? O boleto sai com vencimento, né? Como já foi dito lá atrás pela Esté e pela Marta, com 65 dias, tá? Justamente para que você consiga cumprir o aviso prévio na congênere, caso precise, tá? Se for um plano novo, ele pode pagar em qualquer dia dentro desse vencimento, tá? É importante, para reforçar mais um pouquinho, a data que ele pagou vai ser a data dos demais vencimentos e a gente não consegue alterar, tá? O início de vigência, 1 dia após o pagamento, tá? E esse boleto a gente não consegue prorrogar. Então, chegou no dia do vencimento, né? Lá nos 65 dias, o cliente não conseguiu pagar, vai ter que refazer todo o processo. A gente não consegue prorrogar esse boleto. Beleza? Acho que é isso. Outro ponto legal no cotador, assinatura. Se por acaso foi preenchido o e-mail errado, ou o telefone, ou por algum motivo o cliente não recebeu, todo reenvio, alteração, a gente consegue fazer direto no portal, tá? Direto no cotador. Então, é muito simples. O corretor identificou lá que a assinatura foi enviada. O cliente está demorando a assinar, porque tem um prazo de assinatura, tá? Ele pode entrar lá, conferir o e-mail, ele pode reenviar esse e-mail, tá? Então, são funcionalidades bem bacanas que tá no cotador para você, corretor, acessar, tá? E para fechar essa parte de cotador, importante sempre acompanhar o status pelo portal, tá? Vocês recebem e-mails de atualização, mas é sempre importante estar checando também o status no portal, porque lá que vai dizer se foi enviado para assinatura, para você saber cobrar o cliente de assinar, tá? Todo o processo, existem prazos, a gente tem prazo para assinar, a gente tem prazo para retorno de crítica. Então, qualquer prazo desse que for ultrapassado sem retorno, a proposta ela é recusada em sistema e a gente precisa fazer um novo processo, tá? Então, são assim, são acompanhamentos que é importante serem feitos para que não perca nenhum tipo desse prazo. E qualquer dúvida, a Baeta, junto aqui com a nossa equipe, tá aqui à disposição para estar ajudando, para estar orientando, tá? No sistema. Beleza? Perfeito. Acho que ficou. Martinha. Tem umas perguntinhas, né? Vamos lá, então. Vamos lá? Vamos. Bom, Martinha, me ajuda aí se eu esquecer. Vera Furlan está perguntando se o transplante é para qualquer